Olá, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na nossa disciplina Centro Cirúrgico, Clínica Médica e Centro de Material de Esterilização, certo? Estávamos falando sobre esterilização, tá? Que é matar, né, os micro-organismos dos nossos materiais cirúrgicos, materiais de uso hospitalares, nos métodos, né, que existem para me passar para vocês, tá? Então, quais são os fatores que afetam a eficácia da esterilização, tá? O material tem que estar estéril. A atividade dos agentes esterilizantes depende de inúmeros fatores, alguns inerentes às qualidades intrínsecas do organismo e outros dependentes da qualidade físico-química do agente ou fatores externos do ambiente. Então, gente, quais são esses fatores, né? Números e localização de micro-organismos. Então, tudo isso tem que ir para o autoclave, tá? Resistência inata dos micro-organismos, concentração e potência do agente germicida, fatores físicos e químicos, matéria orgânica e duração da exposição, tá? Então, esses são os fatores que afetam a eficácia da esterilização. A esterilização é feita, né, hoje na autoclave. Quero que vocês gravem bem. Vocês terão que aprender a manusear essa máquina, que é uma autoclave, que sem essa autoclave funcionando, não tem como a gente realizar cirurgia nos hospitais e muito menos uma pequena cirurgia. Não tem como a gente realizar um parto se estiver um comprometimento na autoclave. Então, este equipamento, essa máquina é de suma importância na unidade hospitalar. Por isso que vocês terão que aprender os métodos de esterilização, tá? Então, esterilização pode ser realizada por processo físico, vapor sob pressão, autoclave, tá? A autoclave, né? Vocês terão que conhecer a autoclave, a gente vai apresentar para vocês, né? Essa autoclave lá no hospital, vocês terão que conhecer o jeito que funciona. O calor seco é a estufa, já usou muito, hoje não se usa mais, tem alguma unidade que usa, mas não é indicado, porque o calor seco não dá para esterilizar todo tipo de material. A autoclave é um calor sob pressão, é igual a panela de pressão, tá, gente? Chega o vapor, depois puxa, então chega até 121, 136 graus. Radiação raio gama, que quase a gente não usa. Processos químicos, grupo dos aldeídos, glutaraldeído e formaldeído e ácido pericético. Esse glutaraldeído tem alguns materiais que não vai no autoclave e tem que ser esterilizado por glutaraldeído. Processo físico-químico, óxido de etileno, que é ETO, plasma de peróxido de hidrogênio, paraformaldeído, que são pastilhas. Mas o que a gente mais usa, gente, é a autoclave e os grupos dos aldeídos, tá? Aldeídos, tá bom? Então, esses que a gente mais usa. Processos físicos, esterilização por vapor saturado sob pressão. Vapor. Elimina os esporos, necessita de calor e umidade, tá? Os esporos, para serem eliminados, precisam de calor e também umidade. A temperatura sob pressão é igual eu falei para você, de 121 graus a 134, no tempo de 15 a 30 minutos. Então, gente, outra importância da autoclave é rápida, tá? A esterilização é rápida na autoclave. Não é igual a estufa, que a estufa esperava 2 horas para chegar à temperatura ideal e mais 2 horas para esse material esfriar. A autoclave, como é vapor úmido, ela esfria bem mais rápido. Ela esquenta rápido e depois, com o vapor da água que a gente coloca nela, tem que ser uma água destilada, livre de minerais, isso que chama água destilada. Na hora que vocês ouvirem falar, tem que ser água destilada que tem que usar na autoclave. É uma água livre de minerais. Por quê? Oxida o material e fica ineficaz a nossa esterilização, tá? Essas autoclaves aqui, que está aqui no modelo aqui, nessa figura para vocês, ela já vem com destilador. Mas nós temos autoclave que não tem destilador. A gente tem que colocar uma água nela separada. E essa água que a gente coloca é destilada, tá? Então, o que tem de importante para vocês aqui? Vapor,
né, que os esporos necessitam dessa umidade, o tempo, né, a temperatura que chega ao autoclave, que é 121 a 134, se vocês quiserem anotar, é importante esse conhecimento, e o tempo de esterilização, que nós falamos de 15 a 30 minutos. Depois que abre essa autoclave, nesse tempo, nós teremos que deixar ela aberta por mais uns 30 minutos para esse material secar bem e esfriar. O ideal é esse. Este é o ideal. Mas de grande cirurgia, né, rapidez, a gente retira até um pouco antes. Mas a indicação é esperar de 30 a 40 minutos após retirar para esse material chegar no ponto ideal de realizar a cirurgia, tá? Processo físico, calor seco, a estufa, não é recomendado, tá, gente? Esse aqui tá o modelo da estufa, vocês terão que ter conhecimento que unidade que vocês irão trabalhar que pode ter. Não é recomendado, mas também não é proibido, tá? A gente tá falando não é recomendável. Caiu em desuso, tá? Não usa mais, esse nome desuso é porque não usa mais, né? Pois as pesquisas colocam em dúvida a sua efetividade. Não é tão eficaz como a autoclave, porque a autoclave nós temos testes físicos e químicos e biológicos. Nós temos os testes que realiza na autoclave. A estufa, a única comprovação que nós temos é um termômetro de mercúrio que a gente coloca só para testar a temperatura dela. Só isso que nós temos de eficácia na estufa. Sendo que na autoclave nós temos 3 testes. Nós temos o teste da fita zebrada, nós temos o teste da coloração do grau cirúrgico, nós temos teste de Bondic, nós temos vários testes que eu vou mostrar para vocês aqui. E ainda temos o teste biológico, que colocamos na mini incubadora e comprovamos se o bacilo, né, se os esporos morreram ou não, porque eles são microscopicamente vistos só. Porém, na hora de comprovar, né, essa eficácia pelos testes, a gente nota que realmente os esporos morreram, tá? Então, gente, o processo de esterilização ocorre com aquecimento dos artigos por irradiação do calor das paredes lateral e base da estufa, com consequente destruição dos micro-organismos por desidratação das células. Na verdade, os micro-organismos morrem. Eles se desidratam, né, e morrem, né? O calor seco tem baixo poder de penetração, pois se faz de forma irregular e vagarosa, tá? O que eu falei para vocês? São 4 horas para esterilizar por estufa, enquanto no autoclave é 45 minutos, no máximo, necessitando de longos ciclos de exposição. Então, depois que desliga a estufa, tem que esperar esfriar, que demora, não pode mexer no material antes dele esfriar. Então, assim, por isso que é um processo não recomendável. Porém, vocês conheceram o processo, que pode ter unidade que ainda usa a estufa, certo? Materiais termorresistentes, como instrumentais, materiais inoxidáveis, óleos e pós, não pode ser colocado na estufa, tá? Embalagem, caixa de aço inoxidável de paredes finas ou de alumínio, lacrar as caixas com fita de indicador químico. Temperatura e tempo de exposição. Varia de acordo com o tipo de material e com a validação específica. Para instrumentais, recomenda-se 205 graus Celsius por 120 minutos. Tá vendo? Para vocês, tanto que demora, tem que esperar chegar a 200. Às vezes vai até mais de 120 minutos, que é 2 horas que eu falei já para vocês, né? E para óleos pós, 160 por 120 minutos. Cuidados recomendados: evitar o centro da estufa, pontos frios, deixar espaço entre as caixas e não encostá-las na parede. Então, essas são as recomendações, se caso vocês forem usar uma estufa, tá? Que não é recomendado, mas também não é proibido. Ela apenas está em desuso, tá bom? Então, processo físico, autoclave. É altamente eficiente pelo seu poder de penetração realizada por autoclaves. Então, assim, a autoclave hoje é eficiente, é recomendada, não estraga o material, o tempo é curto, tem eficácia porque nós temos testes que realiza, tá? O vapor saturado, ou seja, de temperatura equivalente ao ponto de ebulição de água, tá? Então, é igual a panela de pressão, igual eu falei para vocês. Fica tipo uma água fervente, aquela água que a gente coloca nela, essa água tem que chegar no ponto de ebulição, tá? Na pressão atmosférica,
de 1 a 1,8. E é o meio de esterilização mais econômico para materiais termoresistentes. Então, não estraga o material, não danifica o material, tá? Então, materiais esterilizados na estufa, eles duram permanente, eles duram muito. Porque bem, né? É uma esterilização eficaz, tá? Então, são altamente, né, o poder de penetração é altamente eficaz, tá? Qual que é o mecanismo de ação da autoclave? O processo baseia-se na transformação de água em vapor. Eu falei para vocês, né? Sob a mesma temperatura, a atividade de esterilização tem como princípio de morte celular e o tempo de coagulação das proteínas bacterianas através do calor, de modo que os micro-organismos perdem suas funções vitais e morrem. Então, esse é o mecanismo de ação da autoclave. Mata totalmente os micro-organismos. A estufa mata, gente, mas é outro processo. A autoclave tem mais vantagem, por isso que ela está em evidência, ela está em uso, tá? Embalagem, algodão cru, papel grau cirúrgico, já falei para vocês também, né? Não tecido, papel crepado, caixa metálica, perfurada e craft. Dispor os pacotes de modo vertical para facilitar a entrada, circulação do vapor, bem como a eliminação do ar. Temperatura indicada, 121 a 132 graus Celsius. Viu que como é bem menor a temperatura do que a estufa? Por isso é que a autoclave, esse material não estraga, esse material não fica com defeitos, não oxida. Porque a temperatura não é alta, porém é eficaz, porque é um calor úmido, tá? Tempo de exposição, de acordo com a natureza do material, 15 a 30 minutos. 15 minutos para materiais mais sensíveis ao calor, como luvas, extensões de borracha, entre outros, e 30 minutos para materiais mais resistentes ao calor, como instrumentais, vidros, roupas, entre outros. Podemos colocar quase tudo na autoclave de material, tá? São pouquíssimas coisas que a gente não coloca no material, tá? Então, gente, eu quero muito esse conhecimento de vocês, né, em relação ao autoclave, porque é o método de esterilização que vocês irão usar durante o trabalho de vocês como técnico de enfermagem, tá? E quero deixar bem claro que a estufa é eficaz. Nós iremos falar para vocês sobre os métodos de esterilização, tá? Sobre os testes químico, físico e biológico. Então, tudo isso a gente vai falar ainda para vocês nessa disciplina nossa, Centro Cirúrgico e CME, tá? Por hoje é só. Eu vou deixar um vídeo para vocês agora também de embalagem de materiais, tá? Que vocês terão que ver esses vídeos quase todas as aulas, porque é de suma importância para a disciplina de vocês e o conhecimento. E nós temos que ter essa aula prática através também online, tá? Então a gente vai mandar esses vídeos, um vídeo hoje eu vou mandar. Então, quase cada aula agora, dessa até nós terminar, a gente vai mandar um vídeo. A gente vai gravar uma e mandar um vídeo para vocês, certo? Tenha uma boa noite e até sexta-feira no próximo encontro nosso de Centro Cirúrgico e CME. Tchau, tchau.